Olá, seja bem-vindo ao Estudo Aplicado, meu nome é Ednei. Hoje nós vamos conversar em relação à evolução da administração geral. E para isso, nós vamos utilizar datas referenciais propostas por Chiavenato. É importante entendermos essas abordagens para que fique mais fácil lá na frente entendermos também as teorias motivacionais, as funções administrativas, gestão de processos, de projetos, enfim, porque a administração ela cresce, ela nega algum conhecimento, mas também se aproveita de conhecimentos que foram importantes e que fazem jus que tenham uma nova abordagem, como no caso da abordagem neoclássica, que vai lá pegar os conceitos da abordagem científica e clássica e trazê-los de uma forma mais ampla e flexível para a atualidade. Então, olha só, em 1903, ou seja, depois da Revolução Industrial, surgiu a abordagem científica de Frederick Taylor. E aí, o que acontece? Com a utilização das máquinas da Revolução Industrial, teve ali a necessidade de uma nova metodologia. E aí, Taylor trouxe uma metodologia que não era empírica, e sim científica, através dos seus princípios gerais de administração, que pudessem fazer com que a organização produzisse mais, gastando uma quantidade menor de recursos. Daí a ideia de eficiência. Já em 1909, surge a abordagem burocrática, incentivada aí pelos estudos de Max Weber. Então surge aí a ideia do poder racional legal, utilizado e tão importante também para a nossa evolução da administração pública, que aconteceu em 1986, na Era Vargas, através de um órgão chamado ali DASP, né? Então a reforma burocrática, a primeira grande reforma da nossa administração pública. Então note o seguinte, essas três primeiras abordagens têm um foco muito forte na produtividade, né? Na tarefa. Agora, o ser humano, através dessa função, dessas tarefas repetitivas, principalmente nos Estados Unidos, fez com que ele buscasse uma forma mais democrática de se trabalhar e de fazer as coisas acontecerem. Então, nesse sentido, apareceu a abordagem humana, que teve o seu precursor aí, Elton Mayo, e principalmente o experimento de Hawthorne. Depois dessa abordagem humana de 1932, surgiu em 1947 a abordagem estruturalista, depois 1951 a abordagem sistêmica, 1954 a abordagem neoclássica, que, como disse, foi lá buscar conceitos da administração científica e clássica e trazê-los para o tempo, para a época, né? Então, depois dessa abordagem neoclássica, em 1954, ela também teve ali uma evoluçãozinha muito importante, muito cobrada pelas bancas, que é a APO, Administração por Objetivos. Depois de 1954, em 1957, nós temos a abordagem comportamental. Então, olha só, depois dessa abordagem de 1957, que é a comportamental, em 1962 também teve uma evoluçãozinha aí, que é a DO, Desenvolvimento Organizacional. E aí, em 1962, através da DO, o que as organizações procuravam fazer? Bom, nós temos um ambiente externo que nos exige uma adequação. Então, para isso, nós temos que inovar, nós temos que melhorar os nossos processos. Então é melhor que isso aconteça de uma forma planejada. Isso é o desenvolvimento organizacional. Então, a partir do desenvolvimento organizacional de 1962, nós tivemos também a abordagem contingencial, que não tinha um jeito único de fazer as coisas, tudo dependeria da situação. E também as novas abordagens em 1990. Nós separamos aqui no quadro abordagem científica e clássica. Então nós vamos trabalhar por blocos. Nós vamos separar as três primeiras abordagens que nós vamos trabalhar, que são abordagens importantes e que têm semelhança ou alguma característica ou alguma crítica forte. Então nós vamos trabalhar inicialmente a abordagem científica, a clássica e também a neoclássica. Dentro dessa abordagem neoclássica, também nós vamos trabalhar a APO, Administração por Objetivos. Bom, a abordagem científica, ela trouxe aqui uma série de princípios. Aqui nós temos 10, e aqui na clássica nós temos
14 princípios. O início de tudo foi a questão da análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos. Então, vou colocar aqui como análise e tempos. O que se procurou fazer? Taylor começou a observar a produtividade, como que as pessoas trabalhavam, como que aquela tarefa era executada. Algo parecido com o que nós vamos ver no futuro em gestão de processo. Porque Taylor começou a pegar uma atividade complexa, quebrá-las aqui em várias partes. Então tinha a tarefa 1, tarefa 2, e começou a observar como que o operário executava essa tarefa. Então, a partir disso, ele descobriu também um conceito aí de homem médio, né? Ou de produtividade média. E aí, a partir dessa análise do tempo, do trabalho, dos tempos e movimentos, ele também fez uma divisão do trabalho. Então, teve essa divisão do trabalho e a especialização. Porque a ideia de Taylor é que, enquanto mais o funcionário dessa caixinha executasse a mesma tarefa, mais rápido ele ia fazer e com mais presteza, com mais qualidade ele ia executar. Mas a importância dessa época não era voltada para a qualidade, sim uma qualidade aceitável, mas sim voltada ali para quantidade, para produtividade. Então, produzir mais gastando menos, que é a ideia de eficiência. Então, houve aqui essa divisão do trabalho e a especialização. Além disso, o que ele fez? Um desenho de cargo. Então, ele começou a perceber que essas tarefas aqui poderiam ser desempenhadas por um cargo, mas que esse cargo tinha que saber exatamente qual eram as suas tarefas e qual é o relacionamento que ele tem com os demais cargos da instituição. Então, olha só, houve então esse desenho de cargo. Mas aí, Taylor percebeu o seguinte: eu quero aumentar a produtividade, eu vou precisar motivar esse operário. Como que eu posso fazer isso? E aí ele trouxe a ideia de incentivo financeiro. Então ele trabalhava aqui com a questão de salário e também com a questão de premiação. Então, baseado na quantidade, ou seja, na produtividade do operário, ele poderia ganhar o salário ou poderia ganhar o salário mais premiações. Então aqui trouxe outro princípio também, que é a ideia de homo, ou o conceito de homo econômicos. Em outras abordagens, esse conceito vai alterar. Além disso, Taylor teve uma preocupação muito grande em relação à perca da produtividade. Então, se o operário tem um acidente de trabalho, inevitavelmente, além de, vamos supor que ele trabalhasse ali com 10 funcionários, ia passar a trabalhar com 8, com 7. Então, isso fatalmente iria atrapalhar a produtividade. Então, ele começou a se preocupar com o estudo da fadiga humana, mas começou também a preocupar-se com a condição de trabalho, então, assim, essa fadiga era mais relacionada a questões fisiológicas, né? A questões de movimento, né? Hoje a gente chama de ergonomia, era mais voltada para isso. E a condição de trabalho mais voltada para o ambiente, iluminação, ventilação, as ferramentas, tudo isso para não gerar um acidente e acabar, e, consequentemente, perdendo esse funcionário do ambiente de trabalho. Olha só, um outro princípio que Taylor também procurou trabalhar aqui foi a questão da racionalização. Essa racionalização foi proposta por Gantt. E o que ele percebeu? Ele percebeu que se uma máquina estragar, a produtividade vai cair, então o operário vai ser prejudicado. Então, essa é uma das coisas que ele começou, através de, até estatisticamente, verificar. Mas ele percebeu também que a responsabilização pela produção ali, a responsabilidade da indústria, cabia à organização. E também o treinamento também devia ser responsabilidade da organização e não do operário. Então isso também se tornou um dos princípios. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Então nós temos mais dois princípios aqui propostos na administração ou na abordagem científica. Então olha só, essa abordagem ela tem um foco muito forte nas tarefas. E ela tem o foco da seguinte forma em relação a subordinado e chefe. Que uma mesma tarefa que é desempenhada ali por um operário, ele poderia, dependendo ali da quebra dessas tarefas, ou se fossem ali várias tarefas, ele poderia ter vários supervisores. Exemplo, uma cozinha, vamos supor que tem a parte de salada, tem a parte de cozimento. Então, se o operário faz a salada e também cuida do cozimento, ele poderia ter um supervisor de cozimento e um supervisor da área de salada. Então, isso foi chamado de supervisão funcional. Diferente da abordagem clássica, porque a abordagem clássica ela não trabalha com a supervisão funcional, e sim com a unidade de comando. Então, olha só, todos esses princípios aqui na abordagem científica e também na abordagem clássica, eles eram colocados quase como leis, ou seja, quase como regra. Já na abordagem neoclássica, vai haver uma diferença, porque a abordagem neoclássica vai trazer esses conceitos da abordagem científica, mas de uma forma mais ampla e também flexível. Então, daí outra diferença também. Então, nós temos aqui essa questão da supervisão funcional, que é uma diferença da administração científica e da administração clássica, mas nós temos também uma diferença, porque enquanto na administração ou na abordagem científica o foco está sendo a tarefa, na abordagem clássica o foco está sendo o contrário. Ela vem de cima para baixo, montando uma organização aqui, uma espécie de organograma com todos os seus princípios aqui envolvidos. Bom, então as duas principais diferenças do período científico e clássico eram essas. Uma com foco, que é o clássico, de cima para baixo, e a científica com foco na operação e subindo. As duas tinham ali o objetivo de aumentar a produtividade e os resultados financeiros da organização. E além disso, tem a questão da supervisão funcional. Enquanto na supervisão funcional, que era da abordagem científica, você poderia ali ter vários chefes, na abordagem clássica não. Existia a unidade de comando. Para finalizar, o nosso último princípio aqui, que é a padronização. Então, o que se buscava com essa padronização? Um ganho de eficiência, mas também fazer com que o operário produzisse mais sem se machucar ou com um menor esforço. Então, essa é a nossa abordagem científica. Nós temos aqui 10 princípios e vamos voltar no próximo bloco falando aqui da abordagem clássica e os seus 14 princípios. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, indique para os seus amigos e incentive o projeto. Esse é o Estudo Aplicado, meu nome é Ednei, agradeço demais a sua atenção. Um forte abraço.